Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula do curso de redes industriais. Essa é a disciplina que compõe o curso de Engenharia de Controle e Automação do campus Serra, do IFES. Meu nome é Rafael Emerick e a gente vai dar seguimento aqui falando sobre endereçamento IP, né? A gente teve um primeiro vídeo, uma primeira sequência dando os conceitos do IPv4 e outros dois vídeos falando sobre o endereçamento no IPv4. Como a gente viu até aqui, o IPv4 ele tem um plano de endereçamento, certo? Ou seja, ele tem um número que é associado a uma interface na rede e esse número ele é lógico, ele é independente da rede física, da rede local ou da rede de longa distância. E ele tem validade global, esse número. Esse número é organizado por 32 bits e a gente viu que ele teve uma organização baseada no modelo Classful, de onde a gente herdou hoje a ideia de máscaras. Então, quando a gente fala de uma rede classe A, a gente está hoje se referindo a uma rede que tem a máscara /8, classe B /16 e classe C /24. E isso mais ou menos caracteriza uma rede grande, média e pequena, certo? Só que esse modelo, além de travar a máscara, ele travava os primeiros bits da rede e isso limitava, por exemplo, o classe A a ser de 0.0.0 até 127.255.255. Isso que a gente viu, né, que foi travado os primeiros bits, meio que numa ideia de divisão binária, né? Bom, essa divisão aí para otimizar ou facilitar o roteamento baseado numa classe fixa, de tal forma que ela pudesse ser organizada por uma máscara fixa e pelos primeiros bits da rede, ela mudou, né, onerando mais o processamento da rede nos roteadores, mas para o modelo onde a gente pudesse dividir a rede de uma forma um pouco mais adequada, com menos desperdício. A gente viu o modelo VLSM, ou seja, o modelo de divisão de rede, de subrede, por máscara de tamanho variável, né? Então, a ideia basicamente é, quando a gente tem uma rede, né, vamos pegar aqui, a rede a gente vai ter o NetID barra a máscara, certo? O NetID basicamente, ele passou a ser identificado, ou seja, o roteador, ele passou no modelo CIDR a identificar o primeiro IP onde todos a parte do host ID, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a rede 200, 100, 0, 0, barra 16. Eu posso falar, né, vai ser comum alguém falar, isso é uma rede classe B, mas não quer dizer que ela é classful, né? Porque hoje na internet não funciona mais o modelo classful. Bom, esse 16, o meu NetID é esses primeiros 16 bits aqui. E essa segunda parte é o host ID, né? Aqui é o host ID, como a gente viu, que vai identificar o host, o dispositivo, e do lado de cá eu tenho o Net ID, ou seja, o identificador da rede, do conjunto. A ideia de subrede é você pegar parte dos endereços do host, né, atribuídos a hosts, para organizar em subgrupos. Né, e a gente vai ver alguns exemplos para isso. De toda forma, isso foi vamos dizer assim, um remendo feito no endereçamento IP para dar uma sobrevida de endereçamentos para ele. Quando a gente tem uma rede IP, ela não foi projetada para ser plug and play, ou seja, quem concebeu na concepção da rede IP, a ideia de ser plug and play, ou seja, botar um dispositivo na rede de forma automática, não surgiu ali. E o endereçamento IPv4 ele não favorece a esse tipo de arranjo. Por quê? Com a subdivisão em subredes, você acaba tendo um número finito e muitas vezes pequeno de hosts de endereçamentos possíveis, né? E considerando a divisão previamente estabelecida com que área disponível, acabou que os IPs eles passaram a ficar cada vez mais escassos, porque na internet comercial
você não conecta um dispositivo por pessoa. Se assim fosse, a gente ainda assim ia precisar, se quisesse conectar toda a humanidade, sei lá, cerca de 7 bilhões de usuários e de IPs. E a gente não tem isso. Além disso, os IPs foram muito associados a serviços, a aplicações. Então é comum pessoas precisarem de múltiplos ou mais de um IP. Né? Então, o endereçamento IP ele rapidamente se tornou algo escasso. Né? E isso foi um dos primeiros problemas endereçados lá no IPv6, que já existe aí desde a década do final da década de 90, mais ou menos. Né? E já está assim, operacionalmente falando, né? E já está disponível na maioria dos sistemas operacionais desde a década de 90. Porém, ele teve uma baixa adoção ainda, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas de toda forma é um problema da rede IPv4. A rede IPv4 ela sofre de limitação de endereços, porque esses endereços eles têm valor mundialmente, em tese os endereços públicos, né? Bom, então, por não ter essa previsão plug and play, algumas coisas precisaram ser feitas para utilização nesse contexto, né? Onde o usuário às vezes não quer ter o trabalho de definir ali a rede adequada, né? Muitos usuários da internet não têm nem essa noção que tipo de rede eles estão usando, né? Que endereçamento estão usando, simplesmente utiliza. Isso foram soluções que foram sendo acopladas ao IP, ok? Dentro do conjunto de endereços possíveis, que pode ir do 0.0.0.0 até o 255, 255, 255, 255 no IPv4, a gente tem alguns endereços especiais. Por exemplo, quando a gente usa a máscara 32, deixa eu trocar aqui. Quando a gente usa a máscara 32, a gente faz uma referência a este host, né? Então, se eu quiser, considerando que o NetID seria o sobrenome do dispositivo na rede IP e o host ID seria o nome, o barra 32 é como se você falasse assim, é exatamente esse dispositivo. A gente usasse o nome completo e com enfoque, é esse dispositivo. Por quê? Eu estou identificando eu estou travando os 32 bits, ou seja, eu estou congelando e estou falando, ó, esse é o identificador desse host. Isso é muito utilizado em regras de ACL que a gente fala, né? Em regras de filtragem, quando você quer aplicar uma política a um determinado IP, né? Outro exemplo é o broadcast limitado, né? Que, né, 255, 255, 255, 255 barra 32. Então, assim, a gente viu que a maioria dos endereços de broadcast vão variar conforme a rede, né? E vai ser sempre aquele onde o host ID, a parte de host ID é tudo 1. O endereço do host ID tudo 0, é o identificador da rede. Outro endereço muito importante aqui, que é muito comum da gente ver, principalmente quando você começa a trabalhar com desenvolvimento, programação concorrente, é o IP classe A barra 8, né? 127.0.0.0. Esse IP ficou restrito ao uso de endereço de loopback. O endereço de loopback, basicamente, ele é usado para endereçar o sistema. Então vamos imaginar que a gente tem um roteador. Esse cara aqui é um roteador. Ou, né, eu tenho um computador. Né? Geralmente os roteadores na internet eles usam o IP de loopback e aí esse endereço ele é associado ao sistema, ou seja, independente das interfaces que ele tem aqui, que pode ter, cada interface pode ter um IP diferente, o loopback passa a ser uma interface do sistema, atribuído a uma interface virtual presente no sistema. Nos hosts, é comum, por exemplo, a gente ter múltiplas aplicações, por exemplo. Você desenvolve várias aplicações, cada bolinha dessa é uma aplicação. Em alguns casos, você desenvolve essas aplicações, precisam trocar informação, fazer testes, enfim. Uma forma que se utiliza para que num host as aplicações possam trocar informação pelo sistema usando a pilha TCP é usar uma interface especial aqui dentro, também chamada de loopback,
e geralmente ela tem o IP 127.0.0.1, também conhecida como local host, tá? Então, geralmente em hosts é um IP, esse IP aqui não é roteado na internet, né? Essa rede aqui, ela não é roteada na internet. Então, geralmente ela é usado para não em roteadores, né? Mas em computadores, em endpoints, né? Ou servidores também para comunicação interna. Então, por exemplo, você tem uma máquina e você tem um banco de dados nessa máquina, esse banco de dados fala em rede. Mas dentro da máquina você tem o banco de dados e uma aplicação que tem acesso à rede. Aí a aplicação banco de dados pode falar exclusivamente com a aplicação que está localmente na máquina por esse IP, o IP 127.0.0.1 ou localhost, beleza? Bom, a gente viu também os endereços multicast, né? Que basicamente tem esse grupo aqui para interessar conjunto, foge ao nosso escopo a gente estender sobre ele, mas basicamente serve para comunicação a nível de conjunto, né? Quando você quer fazer um stream e quer mandar um pacote que ele seja replicado para todos daquele conjunto. Tirando esse aqui, acho que está errado, ficou para trás, né? Vamos omitir isso aqui. Mas um conjunto de endereços muito importante pelo que eu falei, relacionado à falta de endereçamento e a viabilização de alguma característica plug and play, ou seja, com mais endereços disponíveis para você atribuir dinamicamente na rede, né? Está muito associado a esses endereços, porque os IPs roteados na internet eles ficaram cada vez mais escassos, né? Para a gente não ficar sempre dependendo desses IPs escassos, a RFC 1918 definiu, por volta de 96, né, os IPs que às vezes, até por engano, fala inválido, mas eles são válidos, eles funcionam, eles são privados. O nome correto é IP privado. Ela dividiu essa RFC, que foi muito aceita e hoje ela é um padrão, os blocos IPs no conjunto público, que são acessíveis publicamente na internet, dos privados, ok? Para a gente entender isso, eu queria abrir a RFC aqui. Só um instante. Bom, como a gente viu no começo do curso, a internet ela é formada basicamente por uma comunidade, né? Deixa eu puxar aqui para o lado de... Opa, esse não. Ela é formada por comunidades, porém existe uma organização na Internet Society de um grupo de pesquisa e de um grupo de engenharia que aí, vamos dizer assim, faz a gestão das RFCs que são bem aceitas na comunidade. Então, esse grupo chama IETF, né? E no site tools ietf.org a gente tem lá um conjunto de RFCs que formatam aí e padronizam a internet, que é um padrão aberto, inclusive público. A gente pode ter acesso, como a gente está tendo aqui, sem pagar nada. Essa RFC, ó, tá vendo? Ela tem esse modelo, ela é um arquivo TXT, você pode baixar em PDF, e ela vem de um grupo de trabalho, né, que estão as pessoas que trabalharam nesse grupo de trabalho, ela tem a data dela aqui, e ela criou basicamente, deixa eu ver se eu peguei a correta, eu acho que eu 1918. Isso, agora sim. Então, esse aqui é o grupo de trabalho, né, da RFC 1918, né, também de 16, com esse grupo de trabalho aqui, que definiu a alocação de endereços privados, né. Então, se a gente olhar aqui na RFC, ó, ela criou basicamente 3 categorias de IPs para empresas,
Então eu tenho hosts que a primeira categoria, categoria 1, são hosts, máquinas, né? Que não requer acesso a hosts em outras empresas ou na internet aberta, né? Então, assim, eu tenho um dispositivo dentro da minha empresa que às vezes ele precisa ter conectividade IP para falar com os outros sistemas da minha empresa, mas ele não precisa ter acesso à internet. Esse aí seria o categoria 1. O categoria 2, hosts que precisam de acesso limitado a serviços fora da rede empresarial, ou seja, eles têm que ter algum acesso à internet. Por exemplo, serviços corporativos, por exemplo, eu quero deixar um FTP, que é um serviço de disponibilização de arquivo, para um conjunto finito de usuários na internet, para um grupo específico. Ou eu tenho a terceira categoria, que são hosts que precisam de ter acesso direto à internet. Então, considerando essas três categorias, essa RFC definiu basicamente três blocos, pensou três blocos daquele conjunto todo que a gente conhece e definiu eles como blocos privados. Significa que esses blocos eles não são roteados na internet. Quando chega um pacote no roteador da internet com destino ou com origem desses pacotes, o roteador descarta esse pacote. Na internet eles não trafegam se você usar esse IP, algum desses IPs. Então, basicamente, são três redes, né? A gente tem aqui a rede 10.0.0.0/8, a rede 172.16/12 e a rede 192.168.0.0/16, ok? Essas três redes, elas podem... Então, por exemplo, na rede 10, eu tenho 2 elevado a 8 menos 32 menos 8... 32 menos 8, eu tenho 24. 2 elevado a 24. Então eu tenho. Opa! Eu tenho aí, ó, aproximadamente, vamos dizer assim, 16 milhões de dispositivos que eu posso conectar. Eu posso pegar essa rede 10 e subdividir ela dentro da minha rede e atender uma rede enorme, né? Usando a ideia de subrede. Então, eu posso pegar essa rede privada e subdividir internamente, atendendo alguma necessidade de conexão restrita dentro de um domínio privativo. Por exemplo, eu quero fazer uma rede de controle onde todos os CLPs são conectados via IP para, por exemplo, conversar com um computador que funciona com a pilha TCP/IP, só que eles não têm acesso nenhum à internet. Eu posso colocar uma rede privada neles, que isso vai funcionar adequadamente. Eu poderia até estender, né, um bloco 10 num domínio de dispositivos onde eu quero conectar um a um. Eu vou poder ter aí mais de 16 milhões de dispositivos naquele perímetro ali, aqui naquela região. Então essa RFC ela passou a ser muito utilizada e para ela funcionar, né? Então são blocos específicos que funcionam só em domínio privativo, ok? Agora, para que eu vou usar um endereço que eu não consigo acessar a internet? Veja bem, isso não é verdade. Para que essa RFC ganhasse adoção, outro protocolo, outra tecnologia passou a ser adotada para viabilizar que as redes privadas conversassem com a rede pública. Bom, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, aqui a gente tem basicamente, né, as três redes. A rede 10.0.0/8, né, está travada aqui. A rede 192.16/12 está travado mais ou menos aqui na meiuca, né, com 4 bits. E a rede 192.168.16. Então, 98/16, né? Geralmente a gente usa essa aqui para criar vários barras 24, mas qualquer uma dessas poderia ser subdividida, tá? Bom, e aí, para isso funcionar, vou voltar aqui, opa. Para isso funcionar, e a gente ter a possibilidade de conectar uma rede privada, né? Uma rede privativa, vamos dizer assim, privativa,
ativa numa rede pública, a gente, toda vez que a gente precisa conectar hosts na internet, a gente vai precisar interligar eles por meio de um roteador, né? Geralmente, existe um roteador que leva a nossa rede local até a internet, que a gente dá o nome a esse roteador de gateway, porque ele é o caminho para a internet. Então, no roteador gateway, se implantou a solução do NAT. O NAT vem de Network Address Translator, que basicamente é uma capacidade de software inserida no roteador gateway da rede, ou seja, aquele que faz a fronteira entre a rede pública e a rede privada. Muitas vezes isso é usado no Firewall. O Firewall é um computador especial na nossa rede que faz essa função de fronteira mais rígida, a gente vai ver mais para frente. Mas tanto no Firewall quanto no nosso gateway, a gente pode habilitar o NAT, que é o quê? Então aqui eu tenho um conjunto de endereços privados e eu tenho um endereço público. Então como que isso funciona? Basicamente, esse cara aqui do meio, ele vai usar uma ou mais interfaces com o IP público de um lado e ele vai usar uma ou mais interfaces com IP privada do outro. E quando um pacote vem, lá a gente lembra do cabeçalho IP, né? Dois campos importantes lá dentro do cabeçalho IP é o Source Address e o Destination Address. Então, quando um pacote aqui de dentro quer ir para a internet, ele vai colocar o Destination Address, o endereço lá da internet, e ele vai colocar o dele, porque ele não sabe que ele está com IP privado, né? E aí, quando esse pacote chega aqui no NAT, o NAT substitui, traduz o endereço privado em um ou mais, né, num conjunto, mas normalmente é um só, endereço público que está na interface de fora, vamos dizer assim, do roteador. E aí, o pacote vai lá para a internet, chega no servidor, por exemplo, um site qualquer na internet. E, do ponto de vista desse servidor, a origem do pacote é esse cara aqui. E do lado de fora da internet, não tem como saber quem foi o computador de dentro da rede que mandou. Então, do lado de fora, se passaria como esse é um dos problemas de utilizar NAT. Vamos supor que na tua empresa alguém comete um crime e acessa, cometendo esse crime de dentro para fora, seja lá acessando acessando, só um instante, acessando um endereço indevido lá, pornografia infantil, por exemplo. Do ponto de vista da internet, quem estiver rastreando, ele vai identificar esse tráfego vindo de um roteador. Não dá para identificar quem fez isso, a não ser que se tenha algum nível de rastreamento interno, certo? E aí quando o pacote volta, esse roteador ele devolve o pacote para o IP de origem. Então ele armazena na memória dele aqui quem está usando naquele momento. Então ele cria na memória dele, isso aqui, ó, na memória do roteador com NAT. Ele cria essa tabela aqui, ó. Então ele associa aqui o IP tal interno, né, o 31, utilizando a porta de aplicação, né, a porta TC, vamos dizer a porta TCP 1400, está falando com o IP público 25.8 com a porta de aplicação, porta TCP 80. Ele mapeia isso. Quando vem um pacote de retorno, ele faz a conversão de volta e entrega. Com isso, é possível criar conectividade de dentro para fora. Agora, é possível começar a conexão de dentro para fora porque um pacote de ida cria o registro e quando o pacote volta, ele tem uma referência associada. Agora, naturalmente, de fora para dentro não é possível. Isso é uma das restrições do NAT. Ela deixa a tua rede obscura, do ponto de vista, como a gente falou, de fora para dentro.
E aí aqui a gente tem um exemplo do que acontece com o campo origem e destino, né? Então, ó, eu tenho a rede privativa, ela gera o pacote com IP 172.18 aqui, que seria um IP privado, com o IP público de origem. O pacote bate na tabela, né? E aí o roteador traduz para uma interface desse roteador aqui, ó, nessa interface aqui ele tem esse IP. E aí ele põe o IP dele ali e lá e cria um registro associando na tabela os endereços. Esse registro pode ser endereço a endereço, aí o roteador precisa ter vários endereços públicos, ou ele pode levar em conjunto a porta de conexão da camada de transporte, onde a aplicação se conecta. E com isso ele pode fazer também essa associação por fluxo, né? Em alguns casos, quando a porta é utilizada para criar esse vínculo, também é chamado de PAT, né? Eu recebo uma conexão numa determinada porta e eu traduzo para uma outra porta internamente ou externamente, né? Isso em proxy é muito comum, a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí quando o pacote volta, né, lá da internet, o pacote vem, né, com o source da internet e destinado a esse ponto. Aí quando bate aqui o roteador, ele sabe que ele tem que traduzir e aí ele entrega internamente na rede dele. E assim a gente consegue uma conexão de dentro para fora usando o NAT. Então a gente consegue que alguns dispositivos na rede privativa tenham acesso externo, ok? Se a gente não tiver NAT, essa rede privativa não tem acesso externo à internet. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos de projeto de endereçamento para a gente pegar um pouco de traquejo de como a gente faz essa organização. É claro que, do ponto de vista do usuário final, isso não é necessário, mas quem administra qualquer rede ou em qualquer contexto tem a rede de IP, é adequado a gente ter o traquejo de como dividir bem. Por quê? Porque se a gente dividir errado, a gente vai ter que reendereçar todo mundo. Isso envolve desconectar e reconectar vários dispositivos. E numa rede crítica, isso é inviável. Então, uma boa divisão de endereços garante uma longa vida de disponibilidade de uma rede, de maneira que ela possa crescer, escalar de uma maneira sustentável. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente ratificar essa ideia de subrede IP e como que a gente pode fazer um endereçamento adequado, ok? Até o próximo.